Por que alguns pacientes param de perder peso depois de um certo tempo? Você sabe a relação e a diferença entre perder peso e emagrecer? Quais são os fatores que podem causar o insucesso do tratamento da cirurgia bariátrica e deixar de emagrecer? Hoje nós vamos conversar aqui com uma equipe para lá de especial, lá de Dourados, do Mato Grosso do Sul, com o tema do nosso TV Fusion de hoje: por que eu não estou perdendo peso? Então sejam todos muito bem-vindos no nosso TV Fusion de hoje, dia 3 de agosto, nossa terça-feira, amada terça-feira. E vamos chegando, meu povo, vamos ficando confortável, aumentando o volume, e já vai deixando a pergunta de vocês aí. Ó, vou até fixar aqui o nosso tema de hoje, para vocês saberem. Por que não estou perdendo peso? Tem muito paciente bariátrico aí que chega no momento e começa a ficar desesperado porque acha que não está emagrecendo, não está perdendo peso. E hoje nós vamos tirar todas as dúvidas com essa equipe incrível. Nós vamos conversar com o cirurgião bariátrico Dr. Guilherme Silva, a nutricionista Luciana Penhalbel e com a psiquiatra doutora Carolina Paredes. É isso, meu povo. Vamos deixando as perguntas aí, suas dúvidas. Lembrando que caixinha de interrogação aqui para as perguntas ficarem mais fáceis de serem respondidas. Esse TV Fusion fica salvo no nosso IGTV aqui na página da Bariatric Fusion, como todos os outros. Então vale a pena vocês voltarem, dar uma olhadinha lá na quantidade de materiais incríveis com muita, mas muita informação para vocês. Então vamos receber aí essa equipe incrível. Mais uma vez, Dr. Guilherme Silva, cirurgião bariátrico, doutora Carolina Paredes, psiquiatra, e a Luciana Penhalbel, acho que eu tô falando o nome dela certo, nutricionista, meu povo. Deixa eu ver aqui se eles já estão. Tá faltando chegar aqui. Ah, tá aqui. Todos estão aqui. Vamos lá, enviar o convite. Dr. Guilherme, doutora Carolina Paredes e a Luciana Penhalbel. Nome chique. Tava com saudade de vocês, meu povo. Não vejo a hora de chegar terça-feira. Olá, boa noite! Boa noite! Olá! Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos! Obrigada! Obrigada pelo convite, Bariatric Fusion. Obrigada a todos que estão aqui conosco. Muito boa noite, Luciana, nutricionista. Vai fazendo um tchauzinho para o pessoal saber. Luciana, eu falei seu nome certo? Penhalbel? Penhalbel. Penhalbel, olha, Penhalbel. eu quis dar uma americanizada, eu já não sabia. Penhalbel. Doutora Carolina Paredes, psiquiatra, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. E doutor Guilherme, cirurgião bariátrico, seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado pelo convite novamente. Tema bem interessante. Muito obrigado, doutor. Uma equipe de peso, vamos chamar assim, lá de Dourados, do Mato Grosso do Sul. Agora em Dourados são 7h30, não é isso? E aqui para nós, 8h30 da noite. Bom, nosso tema de hoje: por que não estou perdendo peso? Olha, eu acho que é uma preocupação não só dos pacientes bariátricos recém-operados naquela fase inicial, vamos dizer, dos 3 primeiros meses, mas eu acho que já virou uma preocupação de muitos pacientes que estão na preparação do pré-operatório, né, para fazer cirurgia, que já estão aí se preocupando se eles vão entrar naquele efeito platô, se vai ter um período que vai parar de perder peso, enfim. E hoje a gente sabe que para isso, além da obesidade, da cirurgia, do tratamento, tudo é multifatorial. Depende de diversos fatores e principalmente do acompanhamento da equipe multidisciplinar, mas muito também da consciência do paciente de saber exatamente qual é a parte dele que ele tem que fazer em casa. Porque senão não adianta nada você ter uma baita nutricionista à disposição para fazer o planejamento alimentar, ter uma psiquiatra especializada para poder te ajudar nos fatores emocionais e um excelente cirurgião para poder te operar. Se a hora que você estiver em casa, no seu dia a dia, você não ter consciência de qual é a sua parte. E muitos chegam, às vezes, acredito que para vocês,
com isso, né? Assim, nossa, eu não estou emagrecendo, será que a cirurgia deu errada? O que está de errado comigo? Será que alguma das minhas comorbidades voltaram? Enfim, é um pouquinho do que nós vamos conversar hoje aqui com esses três especialistas nesse assunto que eu amo de paixão. Para quem não me conhece, eu sou paciente bariátrico também há 5 anos e a cirurgia bariátrica me trouxe a vida, na verdade, né? Me trouxe a vida de volta, né? Eu comecei a viver depois da cirurgia bariátrica. E aí, eu gostaria de começar com o Dr. Guilherme perguntando o seguinte, doutor. As pessoas, quando chegam para consultar, para fazer cirurgia bariátrica, elas têm a noção e a consciência da diferença entre perder peso e emagrecer? É um conceito interessante, né? A gente entender a diferença entre perder peso e emagrecer, a gente tem que primeiro entender o que é obesidade. Uhum. Então, a obesidade, como você falou, ela é multifatorial, ela é uma doença crônica, né? A gente considera como um acúmulo excessivo de gordura corporal, de uma maneira que traz prejuízo à nossa saúde. Então, hoje, como parâmetro, a gente utiliza, preconizado pela OMS, o índice de massa corporal. É uma relação, uma continha, uma relação entre o peso e o quadrado da altura da pessoa. Sendo um índice acima de 30, a gente já considera como obesidade. A obesidade, ela traz consigo alguns problemas, algumas outras doenças, ou como fator de risco, ou como causa mesmo, né? Pressão alta, diabetes, colesterol, gordura no fígado, problemas de sobrecarga articular, apneia do sono, enfim. E muitas vezes esse excesso de gordura, quando a gente vai tratar, a pessoa, se ela estiver preocupada só em reduzir o número da balança, às vezes ela está perdendo massa magra, ela está mantendo as doenças dela e não está perdendo essa gordura. Uhum. Então, no emagrecimento, o que a gente visa é reduzir o percentual de gordura corporal e controlar essas doenças associadas que a obesidade está causando. Afinal de contas, né, eu gosto muito de ressaltar isso, que é o seguinte, a obesidade ela é uma doença inflamatória, né? E aí, quando a gente tem consciência que as chances que a cirurgia bariátrica traz para a gente do emagrecimento é exatamente isso, da gente conseguir eliminar o máximo possível de gordura, né, doutor? Porque a gordura, ela traz esse processo inflamatório e assim começa a surgir algumas doenças. Então, esse é o ponto principal que eu acho que é a diferença do emagrecer e perder peso, não é isso? E o obeso, muitas vezes, nessa composição corporal dele, ele não tem só um aumento da gordura, mas alguns têm também uma diminuição da massa magra, que ele já tem uma substituição gordurosa da massa magra, né? Então, às vezes, principalmente um processo de perda de peso rápido, ele acaba perdendo mais a massa magra do que a gordura, né? Então, é um pouco difícil até ajustar isso aí, até entender, entrar na cabeça que ele não se deve até a um número, né? Só o peso, né? O numérico. Mas tem outros parâmetros, né, que ele precisa ter em relação a essa perda de peso. Bom, da parte nutricional, Luciana, os pacientes quando chegam para você, né, nós vamos pular a fase do pré-operatório, pós-operatório, depois a gente volta, tá? A gente faz uma linha do tempo contrário. Alguns pacientes, quando chegam num determinado momento, onde começam a perceber que não estão perdendo peso, no caso que é o tema aqui, que é o literal da balança, quando eles voltam para você, como é que está a consciência nutricional? Como é que está ajustada a alimentação desse paciente? Ele está seguindo, a maioria dos casos, ele está seguindo o planejamento? Existe algum fator ali que pode ser que esteja, talvez, trazendo insucesso para o tratamento? Ou, por muitas vezes, essa estabilização do peso é porque a alimentação não está mais ajustada como deveria? Então, o que a gente vê na prática muito, assim, é a dificuldade na transição de um grupo alimentar para outro, né? Isso envolve também hábitos, né? Hábitos enraizados, né? Não só do paciente, não é único ali, né? Tem toda a família no contexto também. Mas, assim, o que a gente tem que focar de alimentos, grupos alimentares, nutriente em si no pós-operatório? É a própria proteína, né? A gente bate na tecla, né? Eu bato na tecla que os meus pacientes precisam consumir como prioridade
a proteína no seu dia a dia, em todas as refeições. Então, vamos pensar a proteína aqui como carne, né? Almoço e jantar. Não, é café da manhã, pensando em leite, queijo, iogurte, ovos. E daí a gente consegue também fazer as derivações com vários tipos de receitas. Você que é craque nisso, né, Léo? As receitas proteicas, então, assim, é uma variedade imensa. Então, assim, essa proteína ela precisa entrar em praticamente todas as refeições e priorizar isso, né? Então, qual que é a dificuldade que eu vejo? A proteína, ela impacta naquele estômago, né? Então, isso por quê? Como que a gente explica isso? Pela redução aí das enzimas digestivas, que acontece com o processo de cirurgia bariátrica. Então, essa proteína, ela vai levar um tempo maior para ter toda a sua digestão completa. Então, assim, muitos eu vejo que acabam optando por carboidratos do tipo biscoito, bolachinha, comidas mais salgadinhos, mais fáceis, né, de fácil digestão, como é o caso dos carboidratos, até dependendo, né, de como que é a correria do dia a dia, de trabalho e tudo, e acaba optando por esses alimentos, já que são hábitos, né? Então, assim, a gente precisa alterar isso. Então, para que a gente consiga ter um resultado satisfatório com relação à melhora de massa muscular, a gente tem que falar de proteína e não de carboidrato como prioridade. Então, é priorizar em todas as refeições do dia. Então, precisa ter, primeiro, essa consciência, né, dessa importância dessa ingestão, desse grupo de alimentos, e daí também ter uma autovigilância, né, fazer esse automonitoramento para a gente conseguir chegar numa quantidade razoável nos primeiros 6 meses, que é mais difícil por essa restrição gástrica, né, por essa diminuição de enzimas que dificulta a digestão, quando a gente fala principalmente em carnes, né, carne vermelha, que acaba sendo bem intolerante, né, dentre os alimentos. Então, assim, a gente tenta ir aumentando essa ingestão, principalmente ali com o suporte dos suplementos proteicos, inicialmente. E no segundo semestre, aí, de 6 meses a 1 ano, a gente consegue ter um aumento dessa ingestão, justamente para não acontecer esse efeito platô. Então, a gente até consegue prevenir esse efeito platô. Pode acontecer ali, vamos pensar por volta ali de 9 meses, pode acontecer dependendo, então, de como que está essa alimentação. Se o paciente entendeu, né, que precisa desse consumo, se realmente está acontecendo e na dose adequada. E essa dose não é uma dose baixa, né? Então, a gente está falando aqui algo em torno de 60 a 90 gramas no início, mas a gente vai individualizando essas quantidades para cada paciente, né? Então, vai fracionando, né? Exatamente, vai fracionando ao longo do dia para que a gente consiga ter esse suporte. Então, se vem bolachinha antes, biscoito antes, não vai caber a proteína adequadamente, na quantidade correta, e a gente não vai conseguir manter essa massa muscular, né? Nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco sobre a importância de fracionar na alimentação, principalmente sendo orientado até a consciência sobre os macronutrientes, né? O papel de cada um em cada refeição, o papel do carboidrato, o papel da proteína, né? Alguns inserir alguns alimentos, a fibra, mas isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Agora eu queria falar com a doutora Carolina, psiquiatra, puxando o gancho um pouquinho aí do que eu estava conversando, que a doutora... Desculpa, que a Luciana estava falando, sobre, por muitas vezes, o paciente que está nessa fase de não estar conseguindo mais perder peso ou emagrecer, como o doutor Guilherme explicou muito bem aqui para a gente, algum fator emocional, como a ansiedade do dia a dia, trabalho, ou mesmo por estar tão focado em perder o peso literal da balança, você acha, doutora, que às vezes, por conta dessa ansiedade, leva o paciente a procurar esses tipos de alimentos que por muitas vezes não faz parte ali do planejamento alimentar e que são ricos em gordura, ou mesmo em carboidratos simples, que tem aquela caloria vazia, né? Fala um pouquinho pra gente desse fator emocional e a busca por esses alimentos. Primeiro a gente tem que compreender que a cirurgia ela é um mecanismo muito rápido, né? Então, a perda nesses primeiros meses é uma perda rápida, que muitas vezes não acompanha o processo cognitivo do paciente, assim, o entendimento dessa mudança de hábito, de entender agora como que se relaciona com a comida.
paciente aprendeu ao longo, desde bebê até a vida adulta, a ter um relacionamento com a comida. Então, é extremamente comum o paciente utilizar a comida como uma válvula de escape, né? Então, são coisas fáceis, né, de fácil acesso, que consegue ali, quando o paciente está triste ou quando o paciente está muito ansioso, resolver ali momentaneamente a causa ali da frustração, da tristeza ou da ansiedade do paciente. Por isso que é extremamente importante passar por uma avaliação psiquiátrica antes, passar durante o tratamento também, se a gente observar essa necessidade, porque a gente percebe que algumas mudanças elas não vão acontecer da noite para o dia. Então, esse paciente ele vai precisar desse suporte, alguns somente psicológico, para esse acompanhamento de mudanças de hábitos, porque, que nem a doutora Luciana falou, hábitos por si só são coisas enraizadas. O que isso quer dizer? Que ele está fixado lá na memória do paciente. O hábito é uma coisa tão fixada na memória que ele chega a ser automático. Então, muitas vezes, ele não vem precedido daquele pensar antes de agir, né? É quase que um impulso. Então, isso é muito difícil. Por isso que muitas vezes o paciente, assim que opera, faz um prato grande de comida, sabendo que, percebendo que não vai conseguir comer aquilo tudo, mas ele mantém aquele hábito por um período. E isso, quando a gente fala em relação à ansiedade de não estar perdendo peso, ou acreditar que não está perdendo peso, entra num medo muito grande, de ter essa frustração, de não conseguir atingir uma meta dele, né, individual mesmo. Isso faz com que ele se pese constantemente, diariamente, e às vezes não veja aquela evolução que ele estava esperando, como teve bem naquele comecinho, e aí começa a ficar preocupado, ou até mesmo que ele não veja aquilo que as pessoas estão falando para ele. Né? Então, é muito comum ser elogiado, nossa, quanto peso você perdeu e tudo, e o paciente não consegue visualmente se enxergar dessa maneira. Por vários outros motivos, né? Tem várias explicações aí na nossa memória por que isso acontece. Exatamente. Por muitas vezes não é somente o nosso corpo que muda, né? O nosso ecossistema todo muda. E você tocou num ponto muito importante, que é a família, que eu falo sempre para os meus seguidores, que eu faço atendimento e preparo para ir para a equipe multidisciplinar, é que a família tem que operar junto, ela tem que conhecer a realidade da mudança que vai acontecer com o paciente bariátrico. Não só, né, doutor Guilherme, da parte física, não só, né, doutora Luciana, da parte do alimento, que você tem que fazer as pazes com os alimentos naquele momento que você sai da sala de cirurgia. Entender por que eles estão ali em cada refeição e qual o benefício que eles vão fazer pela nossa saúde. Então, esse processo da família, eu vejo que ele é primordial na parte emocional, principalmente naqueles primeiros meses, quando o paciente ele está entendendo o que está acontecendo com o corpo, e às vezes a família precisa dar um apoio. Por exemplo, se a pessoa gostava tanto de comer aquilo, por que nesse primeiro mês tem que comer na frente dele, né? Vamos respeitar a dieta líquida do paciente. Se você está no início do emagrecimento, não vamos fazer um churrasco hoje, vamos esperar mais um pouco. Então eu falo que é muito importante a família estar ali apoiando e entendendo e compreendendo essa transformação, para poder, nesses momentos de ansiedade, que nós estamos falando agora da parte emocional, começar a família já entender e talvez ali dar um apoio extra para a gente, né? Eu falo como paciente bariátrico, que eu, graças a Deus, eu tive muito apoio da minha família nesse sentido. É bem isso mesmo, Léo. Assim, aqui a gente procura realmente colocar a família junto ali com o paciente desde o pré-operatório até o ano passado, antes da pandemia, a gente fazia realmente as nossas reuniões com um grupo de pacientes, familiares. Legal, tinha que estar presente, pelo menos um familiar por paciente, para entender todo o processo e tudo isso que você colocou, né? Não é o paciente está lá em dieta líquida, são dias mais difíceis, e aí chega em casa e tem um churrasco, né? Em casa, exatamente. Então, complica, porque é o ambiente que ele está, né? Gera um estresse, gera uma ansiedade maior, né? Então, a família tem que estar junto no processo, mas a responsabilidade, né, do paciente ali, né? É ele, né? A gente fala como brincadeira, mas isso aconteceu com uma paciente nossa. Ela foi recebida em casa depois da alta hospitalar,
com um churrasco para comemorar que ela operou, né? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus do céu. Ela não comeu, mas ela foi Meu olho recebida. encheu de água aqui, só de pensar na sensação da paciente. Mas às vezes isso às vezes não é maldade, isso é a falta da família, talvez, ter participado e entendido realmente o processo, né, ali. Então é muito importante a gente falar tudo isso. E nesse processo todo, doutor Guilherme, as pessoas, por muitas vezes, podem chegar a ter realmente o parar de emagrecer ou de perder peso por conta de algum fator que, não sei se eu posso dizer cirúrgico, que não seja só dos hábitos, tá? Que pode estar causando esse insucesso do tratamento? Pode. Assim, a cirurgia, ela, na verdade, ela é uma ferramenta, né? É uma ferramenta e ela tem as suas limitações. Então, de maneira geral, a gente espera uma perda de peso no decorrer de um ano. Mas a maior perda de peso, ela acontece nos primeiros meses, os primeiros 3 meses principalmente. Então, nos primeiros 3 meses, a gente perde mais ou menos a metade do peso que se espera que perca nesse decorrer de um ano todo, né? Então, nesse período é o período de caprichar mais na adesão ao tratamento, né, para poder perder o peso. Mas existem outros fatores. Às vezes o paciente ele pode ter, por exemplo, algumas doenças metabólicas que não estão bem diagnosticadas, né? Por exemplo, tireoidopatias que influenciam na perda de peso, produção anormal de cortisol, que podem influenciar nisso aí também, e até fatores do dia a dia, né? Como o próprio estresse que aumenta muito o cortisol, o paciente muito ansioso, com outras situações que fazem com que ele não consiga seguir tão bem as orientações alimentares. Mas, fora isso, existem problemas técnicos também cirúrgicos. Eventualmente, hoje a gente tem algumas gamas, opções de cirurgia, e eventualmente a cirurgia escolhida para aquele paciente, ou escolhida pelo paciente, tem paciente que escolhe a sua cirurgia, pode não ter sido tão bem indicada, né? Então, por exemplo, às vezes uma cirurgia confeccionada, um sleeve confeccionado, uma gastrectomia vertical confeccionado com o estômago um pouco maior, influencia numa perda de peso reduzida. Tá. Um bypass gástrico confeccionado também com um estômago um pouco maior do que o ideal. Mas, de maneira geral, nos primeiros 3 a 6 meses, todos os pacientes perdem, mesmo que está confeccionado um pouco melhor. Então, a falha de perda de peso numa fase muito precoce está muito mais relacionada à adesão Do ao tratamento. tratamento. E às vezes não é nem uma adesão do paciente estar comendo mais do que deveria. Às vezes ele está comendo errado, simplesmente. Né? A questão da proteína, como a Luciana mencionou, pacientes que deixam de se alimentar, fazem jejum muito longo. Isso acaba influenciando também na perda de peso, nessa velocidade de perda de peso, né? O que eu gosto de comparar com o paciente que vai para a cirurgia é que a vida, essa mudança, ela tem que ser que nem uma mudança de rota, uma mudança de estrada, né? Se ele operar e voltar para a mesma estrada, ele vai chegar no mesmo lugar que ele estava indo ante. Vai mudar o Eu tempo. falo que não tem que mudar os caminhos, tem que criar novos, ou seja, os hábitos, né? Não dá para voltar. Se ele volta a fazer o mesmo caminho, os mesmos hábitos, ele volta nos mesmos lugares, né? E às vezes isso aí acontece precocemente. Então a gente pode ter algumas situações em que a gente tem falha de tratamento. O paciente não perde o peso esperado, ou às vezes até consegue razoavelmente perder um peso próximo ao esperado, mas não consegue controlar as doenças que ele tinha, pressão alta, diabetes, né? Ou seja, não consegue nem controlar e nem ter a remissão das comorbidades, né? Sim. Então, assim, existe algum índice de falha, mas de maneira geral, os primeiros 3 a 6 meses, mesmo os que não conseguem seguir bem a orientação ou que não entenderam a mudança, acabam perdendo, né? Depois disso é que vem as maiores dificuldades. Doutora Carolina?
O que eu costumo perceber bem nesse comecinho é mais uma dificuldade de compreender a perda de peso, de enxergar mesmo, né? No começo é mais essa relação mesmo com aquilo que ele vê na roupa e aquilo que ele enxerga no espelho, né? Que a memória do nosso corpo, ela é fixada por anos ali, naquele formato, naquela estrutura, né? E de repente, em poucos meses aquilo muda, né? Então a gente tem que dar tchau, né? Então, muitas vezes a gente tem que trabalhar isso com figuras específicas, né? Como se fosse um transtorno da imagem mesmo, que acontece em transtornos alimentares, né? E quando a gente fala em mudanças de hábitos, muitas vezes a gente tem que ver se o paciente ele não tem algum transtorno psiquiátrico associado que torna isso muito difícil, né? Então não basta a E dá gente... para ser diagnosticado antes, doutor, ou não? É só no decorrer? Dá para ser, né? Não, dá. Por isso que é importante uma boa avaliação psiquiátrica, inclusive até para ver se o paciente tem capacidade de passar por todo esse processo. Porque você imagina, se já é muito frustrante o paciente ganhar peso depois de uma dieta, imagina o ganho de peso depois da cirurgia, né? Então, existem alguns fatores que são contraindicação mesmo. Por exemplo, o uso abusivo de álcool. Antes da cirurgia, esse paciente não pode operar. Você sabe que eu era alcoólatra antes da cirurgia, doutora? E aí? Tratou antes? O que Eu tinha quase que o combo completo das comorbidades, porque eu tinha hipertensão desde os 12, eu já estava cardiopata, eu tive platite medicamentosa fora a esteatose e fora o alcoolismo, meu fígado estava todo comprometido, né? Mais de 20 anos em depressão, em processo de depressão mesmo, por conta de sobrepeso, busca de identidade. O alcoolismo, que funcionava para mim como um gatilho de autoestima e autoconfiança, né? E eu já estava com a coluna comprometida. E quando eu decidi fazer a cirurgia bariátrica, os médicos me deram só mais 10 anos de vida. Eles falaram, Léo, no quadro que você está, a gente não tem muito. Se você fizer a cirurgia de coluna e for para uma cadeira de roda, a gente não sabe. Então, não tem muita expectativa, só tem a cirurgia bariátrica. E foi aí que eu entendi que eu não podia mais preocupar em emagrecer ou perder peso. Eu tinha que salvar minha vida, precisava ser saudável. E eu fiz acompanhamento, fiz psicanálise durante 6 meses antes. E eu já estava muito bem ajustado que eu voltaria a beber. Eu já tinha passado daquela fase da dependência do álcool, que eu poderia voltar a beber com calma, pouquinho, enfim. Mas, para minha surpresa, o meu alcoolismo estava direcionado para a minha autoestima e autoconfiança. Quando eu percebi que as minhas doenças estavam tendo remissão, que eu não tinha mais que tomar remédio de pressão, minha diabetes já tinha ido embora, não precisei fazer cirurgia na coluna, né? Eu comecei a me reconhecer, a saber exatamente quem eu era, eu percebi que a minha autoconfiança voltou. A partir do momento que eu estava autoconfiante de mim mesmo, eu aprendi a comemorar e ficar triste sem o álcool, com um equilíbrio, com o apoio da minha equipe, o que era novo, porque a gente tem problemas familiares, problemas de relacionamento financeiro, profissional, e antes a gente descontava onde? Na comida e na bebida. Assim como que a gente comemorava antes? Com a comida e com a bebida. Então eu percebi que eu poderia me divertir e ficar triste sem necessidade do álcool. E nunca mais eu tive vontade de beber. Então, isso para mim... mas eu tive que ficar muito ali com a minha equipe, sabe? Principalmente na parte emocional, que eu gosto de falar sempre que o apoio emocional na fase da euforia do emagrecimento, na hora que você está comemorando, que você está com roupa nova, bonito, é esse momento que você precisa do apoio emocional, que você precisa do nutricionista ali com você. Você precisa estar ali, pelo menos ajustado, de uma vez ao mês ou de 2 em 2 meses, passar pelo cirurgião para ele ver seus exames, olhar na sua carinha, né, doutor? Porque é muito importante olhar, ver os exames, mas olhar na cara do paciente para ver se realmente está condizente aquilo ali, né? E isso daí foi muito importante para mim, e é o que eu passo para os meus seguidores, que são bariátricos, futuros pacientes bariátricos, e para os familiares também. Isso é bem importante também nos ver como a equipe de suporte ali mesmo, né? Casamento não, por sem exemplo, divórcio. Exatamente, é o que eu falo casamento também. Sem divórcio. De não ter vergonha, né? Muitas vezes de voltar, eu não tô comendo legal, perceber isso, mas é aí que tem que voltar mesmo, né? É nessa vamos lá, hora. Vamos corrigir, vamos, né? Exato. Vamos junto. Então é ver como suporte mesmo toda a equipe. É super importante mesmo.
Eu acho importante a gente frisar que é muito comum, sim, a depressão, a ansiedade está relacionado ali com a obesidade, aí com a cirurgia, o paciente realmente tem a melhora disso. Só que existe alguns aspectos que às vezes eles acabam associando que vai melhorar com a perda de peso, e não é bem isso que acontece, né? Então, o paciente cria uma expectativa que não está relacionada exatamente ali com a obesidade, e aí não melhora a depressão, aí não melhora a tristeza, aí volta a beber, e aí às vezes o problema complica. Por isso que tem que ter essa avaliação antes, não para saber se o paciente está só deprimido, ou mas de onde que vem. Né? Se o paciente é uma depressão metabólica mesmo, porque o estado inflamatório está relacionado com a depressão também. Então, eu sei que esse paciente tende a melhorar bastante depois da cirurgia. Agora, se tem outros fatores, aí a gente tem que avaliar também. Então, é isso. A equipe está sempre junto, porque o paciente, infelizmente, tem a mania de fazer a cirurgia e sumir. No nosso caso, a gente está sempre trazendo o paciente para perto, né? Para manter esse contato com os 3, junto com a psicóloga, os 4 da equipe que a gente mais atua mesmo, para ter sempre esse acompanhamento de perto, para evitar que isso piore, né? Que depois seja mais difícil ainda da gente tratar. Legal. Doutor, o efeito... Você quer fazer alguma colocação nisso que a gente está falando, doutor? Isso, eu ia comentar duas coisinhas. A primeira, né, é o paciente que está se preparando para operar, ele está ansioso para operar. Então, às vezes, nesse pré-operatório, ele não entende essa abordagem. E até a Carol pode falar isso melhor, que ela deve viver isso mais vezes, mas às vezes o paciente vem e queixa, olha, eu passei com a psicóloga, mas ela quer que eu faça mais 3, mais 4, mais 5 sessões. Eu fui lá para pegar eu já jogo logo que são 5 anos depois. Eu Até fui lá 5 para anos pegar depois. Já jogo assim. Ah, não, então não vai fazer atendimento comigo, não. Aí eles voltam. Então, assim, o paciente ele entendeu que ele está indo lá para buscar um laudo, entendeu? E ele não percebe o tamanho do problema da obesidade relacionado com possivelmente alguma outra coisa. Às vezes tem um transtorno de ansiedade que está lá, que até a pessoa não percebeu que é ansiosa daquele tanto, ou algum transtorno alimentar mesmo que ela tem, não tenha percebido, e que depois no pós-operatório vai fazer diferença, né? É isso que eu ia falar, que isso daí reflete diretamente no pós-operatório e pode chegar exatamente nessa fase de parar de perder peso porque está buscando algo que ficou mal resolvido antes da cirurgia, né, doutora? Sim. Isso, exatamente. E tem também essa outra questão, que é o paciente que vai bem no pós-operatório e tem aquela euforia do bom resultado. É isso que eu comentei antes, exato. Se eu estou indo bem, não tenho por que voltar, né? É. Se eu estou indo bem, não tenho por que... Tá tudo resolvido para mim. É aí que tá o pulo do gato. Exatamente. E às vezes essa euforia do pós-operatório acaba descompensando um pouquinho depois, né? E aí essa descompensação é que faz os pacientes fugirem de vocês. E falar, não, peraí, minha alimentação agora não tá boa, eu parei de emagrecer, eu tô engordando. Ah, não, eu tô muito preocupada, eu não vou voltar lá não, porque eles vão me xingar. Gente, não é mais ou menos o que eles pensam? Falo, gente, mas peraí, olha só tudo que vocês passaram, todo o processo, quantas dores com sobrepeso, as doenças. Aí você tem a chance de fazer cirurgia bariátrica. Aí você se prepara para fazer cirurgia bariátrica. Aí os profissionais dedicam a você, ao seu organismo, né, à sua realidade. Né, o cirurgião vai lá, te opera, o nutricionista faz seu planejamento, o psicólogo, o psiquiatra, o psicanalista está ali para poder te apoiar e entender os fatores que te levaram ao sobrepeso, aquilo que pode te prejudicar. E, de repente, às vezes é por uma coisa pequena, né? Para uma pequena, quando eu falo, é um fator, né? Mas pode ser, pelo jeito, deve ser coisas que fazem de grandes diferença na vida da pessoa. E aí simplesmente fogem. E aí ficam com receios de voltar. E é nesse momento que tem que voltar, né, gente? A gente chegou a fazer uma palestra, né, gente, de pós-operatório, né? Tentando resgatar os pacientes que a gente operou, né? Justamente para falar sobre isso, para tornar, assim, mais... para eles sentirem menos vergonha, né? Sentirem mais à vontade de voltar para a gente. Vocês sabem que
Bom, agora com certeza vai aparecer alguns aí do Mato Grosso do Sul, porque eu recebo muito pedido de ajuda de pacientes bariátricos que operaram 8, 9, 10, 15 anos e simplesmente deixaram o tratamento de lado e aí me procuram e falam, por favor, me ajuda. E aí eu vou entendendo a realidade e vou direcionando para os profissionais que estão dentro da realidade deles, né? Vou encaminhando. Primeiro passo, um cirurgião ou um nutricionista, ou mesmo vão procurar um apoio emocional. Então, assim, realmente é muito importante que a gente frise bem esses pontos para as pessoas entenderem que às vezes não é só não estar emagrecendo. Às vezes estão acontecendo outros fatores que a médio e longo prazo pode se tornar bem mais complicados, né? Doutor, o efeito platô, ele pode ser uma realidade para todo paciente, ele pode acontecer mesmo para o paciente que adere ao tratamento, que faz ali todos os protocolos. Daqui a pouco eu vou contar um pouquinho para vocês dos pilares que eu montei, do sucesso do resultado de alta performance da cirurgia bariátrica. Bom, curioso para ver isso aí, hein? O platô, ele pode. O platô, ele tem diversos fatores relacionados com ele, mas um dos fatores é um mecanismo de autopreservação. Então, quando a gente começa a perder peso muito rápido, como no pós-operatório, teu organismo entra também num modo de autopreservação. Ele não entende que você está causando essa perda de peso propositalmente. Tá. Né? Então, ele tenta buscar um equilíbrio. Então, chega um ponto que a nossa perda de peso é um balanço energético, entre o que está entrando e o que está saindo. Uhum. Então, chega um ponto que o nosso organismo busca um equilíbrio para tentar estabilizar essa perda de peso. Então, pode acontecer o platô mesmo em quem faz certinho, quem adere ao tratamento. Tá? O importante é identificar esse momento do platô e manter o acompanhamento multidisciplinar. Porque, às vezes, corrigindo uma coisinha ou outra, que às vezes são detalhes, às vezes um período que reduziu aí de gasto energético de atividade física, por exemplo, pode influenciar, né? Retomar a atividade física, ou mesmo o tipo da atividade física mudar, ou alguns ajustes na parte nutricional, passa por um períodozinho de platô e depois pode voltar a perder peso, né? Então, mesmo em quem adere, às vezes pode fazer algum grau de platô. Tá. Eu acho que o que ajuda também, Léo, só complementando a questão do exercício físico, eu vejo também uma dificuldade nos pacientes em fazer o exercício de força, né? A gente indica muitos pacientes iniciarem o mais precocemente possível, assim que o doutor libera, né? A partir de um mês, os pacientes aqui estão liberados para o exercício físico, que faça academia mesmo, e não que saia caminhando. São coisas diferentes, né? Então, a gente precisa unir a ingestão proteica, como eu comentei inicialmente, né, nas refeições, mas unida ali a prática de exercício de força, né? Que a gente vê bastante resultado realmente ao longo de um ano, quando a gente compara um paciente que fez corretamente o exercício de força, aquele que não fez ou simplesmente caminhou, dá muita diferença. E esse paciente vai entrar num efeito platô mais facilmente do que esse outro. Né? Então, a gente consegue melhorar nesse perfil de massa muscular e prevenir, inclusive, reganho de peso futuramente. Porque o gasto calórico que ele tem é superior àquele que não fez o exercício de força. Quando eu falei que é sobre os 4 pilares do emagrecimento saudável ou do resultado de alta performance do paciente bariátrico, eu falo que é o seguinte, são os 4 pilares que, para ter sucesso, não pode tirar nenhum. É a alimentação saudável. É entender o que os alimentos vão fazer por você. Conhecer os alimentos realmente. Então, aderir ao planejamento alimentar. Mudar a alimentação. 2, que é o acompanhamento emocional. Não tem como ficar sem acompanhamento emocional. Se o nosso organismo, como o doutor falou, ele não está entendendo ali muito bem esse emagrecimento forçado, imagina nós ali vivendo coisas que nós buscamos anos, está acontecendo tão rápido e mudando a gente ali né? Fazendo remissão de comorbidades, de doenças, enfim, mudando tudo. 3, que é a atividade física, que não dá. Quando eu entendi que eu tinha que diminuir gordura e ganhar massa magra, aí foi aí que eu achei a chave do sucesso. Porque quanto mais massa magra eu ia ganhando, mais disposição eu tinha,
melhor os meus exames ficavam, tudo meu melhorou. Aqui, nossa, foi uma coisa incrível. E eu aprendi que cada quilo de músculo ganho evita vários quilos de gordura futuro, de reganho de gordura futuro, né? E aí o metabolismo acelera, enfim, tem todo aquele processo. E eu entendi que eu tinha que tirar o foco da balança e focar na bioimpedância. A bioimpedância ia me dar o que eu tinha de gordura e o que eu tinha de massa magra. E eu tinha que fazer o contrário, eu tinha que diminuir a gordura e aumentar a massa magra. E aí, doutor, que eu te falo que às vezes eu não entrei no efeito platô, porque nesses 5 anos eu emagreci 60 quilos de gordura e ganhei 12 de massa magra. Então, se eu ficasse focado na balança, eu ia estar pirado hoje. Ia fugir de todos vocês, viu? Ia ficar lá doidinho da cabeça, porque achar que eu estava tendo uma recidiva de peso, né? E o quarto, que é a suplementação, gente. Que eu quero até que vocês falem bastante aí dessa relação dos pilares, eu quero ouvir o ponto de vista de cada um, mas as pessoas entenderem que a suplementação, ela é um combustível essencial para a gente, que não é medicação, é uma reserva de saúde, eu costumo falar para os meus seguidores, porque a gente necessita dos micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais, e a gente não consegue mais absorver como um organismo que não é operado. Então, organismo sem massa magra, sem uma boa alimentação, sem atividade física, sem suplementação e sem ajudar o nosso emocional, eu não consigo ver sucesso. Não consigo. Quem vai começar a falar isso? Esses são pilares também, a gente mostra realmente aqui no nosso pré-operatório, né? Eu tenho uma aula disso que eu mostro para o meu paciente familiar que está ali. Então a gente coloca lá que realmente a cirurgia por si só não é garantia de sucesso, tem que ter todos esses pilares. E colocaria mais um, que é a família também, que realmente é muito importante a presença ali junto com o paciente, né? Travou um pouquinho, eu não escutei. Qual que é o outro pilar? Travou. Eu colocaria o pilar família também, tá? De apoio ali junto com o paciente. Tá travando? Não estou conseguindo. Solda, Tá Luciano? travando. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá ok aqui. Você não está gravando. Vixe, tá todo mundo travando aqui para mim. Aqui os três tá são travados. Okay. Pronto, acho que agora voltou. Voltou? Deu certo? Voltou. O quinto pilar seria o pilar da família, seria isso? Colocaria o pilar da família junto também, né? Como apoio ali, porque como a gente comentou no início, o paciente está ali dentro de um contexto familiar, né? É claro, a gente tem ali a responsabilidade do paciente, mas ele está dentro desse ambiente, né? Então, ele tendo esse apoio, e claro, toda essa mudança de hábito, para toda a família é importante. Tem muitos pacientes ali que relatam para a gente que a esposa ou o esposo perderam peso junto, acabaram reduzindo, porque realmente melhoraram o estilo de vida. Então, isso é super importante, né? Mas a questão da suplementação polivitamínico, poliminerais, né? Independente da técnica cirúrgica, a gente vê por todos os estudos científicos, não tem como deixar de usar, né? Então, ali a cirurgia está feita, existe ali a restrição gástrica, existe o desvio intestinal, né? No caso do bypass gástrico, e aquilo aquilo que está ali por toda a vida. A gente não vai conseguir repor somente pela alimentação. Então, a gente vai precisar repor também com esses micronutrientes para o resto da vida. Não é qualquer suplementação também, né? Isso também tem que ficar bem claro. Às vezes, né, existe a questão de custo, mas será que vale a pena, de repente, né, comprar qualquer um? E aí começa a aparecer deficiências da mesma forma, a gente vai ter que tratar também, né? Então, entender que existe o polivitamínico feito por organismo bariátrico, né? Exatamente. O Bariatric Fusion, que, gente, é a tabela nutricional mais completa que eu já vi. É a tabela nutricional mais completa que eu já vi. E as pessoas, às vezes, não entendem, né? Então, assim, essa suplementação que a gente fala desde o pré-operatório, é por toda a vida, é o que vai te acompanhar por toda a vida. E associado a um tempo indeterminado também, inclusive suplementação proteica, que eu acabo usando por um bom tempo, até a gente conseguir ajustar essa ingestão junto, para justamente ter esse suporte ali para a massa muscular. Né? Então, a gente vai avaliando também aqui por bioimpedância, desde o pré-operatório, para avaliar essa composição corporal. E, assim, tem muitos casos de sucesso, realmente. Quando entendem esses pilares, praticam isso no dia a dia,
a gente vê um resultado para a vida mesmo, uma melhora de qualidade de vida, né? Então, uma queixa anterior de menor mobilidade, cansaço, isso tudo melhora, né? Tendo todos esses pilares. Então, tem que ter bem claro essa diferença, realmente, como você colocou, do peso, né? De perder peso e emagrecer desde o pré-operatório. Né? Então, é reduzir essa gordura em excesso e manter ou aumentar a massa muscular. Isso que vai levar essa qualidade de vida. É extremamente comum a gente falando dessa... Estão me ouvindo? É extremamente comum a gente falando dessa reposição, né? Muitas vezes para mim com queixa de desânimo, de tristeza, fadiga, né? E muitas vezes eles omitem que foram operados, né? Eu costumo perguntar, passou por cirurgia, alguma coisa. Sim. E aí lá na segunda consulta, terceira consulta, acaba saindo. E aí a gente vai pedir lá o exame e tá uma B12 lá no chão, a vitamina D lá embaixo, né? Eles não conseguem compreender que com o estômago operado eles precisam repor isso, né? Que eles têm essas especificidades diferentes agora, né? E esquecem. Né? Eu falei, aí tem que explicar, então vamos repor, vamos passar pelo cirurgião bariátrico de novo, vamos voltar no nutricionista, eles abandonam. Ixi, gente. Vocês estão vendo o Léo? Ixi, agora travou os três aqui para mim. Você travou, gente. Voltou. Também. Voltou. Travou? Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Sim. Agora estão os três travados aqui para mim. Oh, meu Deus, agora não. Pronto, voltou. Voltou? Voltou, tá ok. Pode continuar, doutora Carolina. Não, então era isso, essa importância que tem essa reposição do paciente, perceber que não pode abandonar o nutricionista, o cirurgião, fazer os exames, para depois chegar no psiquiatra e dizer que está deprimido enquanto está ali com uma baixa B12, por exemplo, né? Então eram coisas que são evitáveis, né? Não precisava chegar a tal ponto, né? Eu conto essa história várias vezes, doutora, que a mãe de uma seguidora me mandou mensagem falando que a filha estava fazendo tratamentos psiquiátricos e ia começar a tomar remédios e tal. Aí eu pedi os exames dela e mandei para uma equipe em São Paulo. E aí falaram, olha, avalia novamente essa paciente, porque com a B12 dela, com certeza ela está com demência. Ela não deve estar com problemas neurológicos ou psiquiátricos sérios, não. O problema dela é B12. Então começa a dar aí vitamina para ela para ver se melhora esse quadro. E realmente melhorou muito. Tem relação, né? Faz diferença. E às vezes o paciente, no pré-operatório, ele vem assustado com essa possibilidade de ter que usar vitamina pro resto da vida. Pois é, gente. Mas é um cálculo que muitas vezes ele não faz. Que ele está hipertenso, que às vezes ele vai diminuir esse remédio da pressão. Que ele está diabético e vai reduzir os remédios do diabetes. Que ele tem problemas de colesterol, que ele faz uso de medicação cronicamente para dor e que ele vai reduzir essas medicações. Então ele tem que ver isso aí como uma troca. Realmente, é um preço a pagar, que é o uso das vitaminas, mas por outro lado, ele poderia estar usando um monte de outras medicações para controlar as comorbidades relacionadas à obesidade, que eventualmente ele vai reduzir depois, trocando isso aí por vitamina, né? E não é remédio, não é para curar doença. A vitamina é para evitar que você tenha doenças, é para te trazer uma reserva de saúde, é para melhorar os índices. Poxa, eu falo, gente, o preço que eu pago pela cirurgia bariátrica ter trazido a minha vida de volta é muito pouco. O preço é a minha alimentação hoje, eu tenho uma consciência nutricional incrível, eu amo a minha alimentação. Atividade física, eu sou apaixonado pela atividade física e eu hoje com 42 anos, eu estou muito melhor do que quando eu tinha 25, né? E, gente, quando você para e pensa a quantidade de doenças, como você vivia, e hoje você tem que tomar um polivitamínico para te garantir saúde, e aí entra aquela questão também que não é qualquer polivitamínico, né, gente? Que existem polivitamínicos feitos para o organismo bariátrico e que, por muitas vezes, eu quero até que vocês comentem isso depois, na sequência, que às vezes a falta de alguns nutrientes pode causar um reganho de peso e pode também fazer com que o paciente não emagreça. Não acontece isso? Porque tem muita gente que toma polivitamínico que não foi feito para paciente bariátrico, que eu sei que até o doutor Andrei e o doutor Fernando Petchever aqui falaram,
viu, doutor Guilherme, que tem um fator do fator intrínseco, que alguns polivitamínicos que são excelentes, mas para quem não fez cirurgia bariátrica, necessita do fator intrínseco para ter absorção de algumas vitaminas. Então, aí o cocô está mais saudável do que o corpo, né? Do que o organismo. Que está indo tudo embora, junto com o dinheiro. Sim, sim. Até a B12 mesmo, ela precisa do fator intrínseco para ser absorvida. Uhum. Né? E esse fator acontece numa parte do nosso estômago que é retirado, não é isso? Sim. Então, a gente precisa de um polivitamínico, como o Bariatric Fusion, que além dos componentes, ele já começa a absorção na boca. E aí tem a metilcobalamina, que é a vitamina B12 mais absorvível, citrato de cálcio, enfim, além dos números, né? Você sabe que eu comecei a tomar antes da cirurgia bariátrica, porque eu já estava com problema, carência nutricional, obeso. E muita gente não imagina. Acha que a desnutrição, falta de carência, vem só depois do emagrecimento, né? Acontece muito mesmo. Essa desnutrição no obeso, né? Que é essa questão desses exames, quando o doutor solicita nesse pré-operatório, muitas correções aí são necessárias já nesse período, né? Para o paciente já ir bem ali para a cirurgia bariátrica. Inclusive a B12, a gente não segue parâmetro de laboratório, né? Existe o parâmetro ideal para o paciente bariátrico. Não segue o que está escrito no exame, né? Porque exatamente. Não é para bariátrico, né, gente? Fala isso para eles, pelo amor de Deus. Não é. Então a gente não segue esse valor de referência. Então, assim, quando a gente vê esse valor já abaixo ali de 400 pré-operatório, já corrige, ele já vai entrar bem para a cirurgia, né? Superior a 500 de preferência, né? A doutora Carolina falou aí referente a alguns nutrientes que pode causar, às vezes, depressão, falta de desânimo, enfim. Doutor Guilherme, tem algum desses nutrientes, vitaminas ou minerais que pode ajudar que pode prejudicar na perda de peso e fazer com que a pessoa pare de perder peso? Assim, algumas coisas estão relacionadas ao metabolismo, né? Uhum. E a gente tem estudos que mostram uma relação muito íntima da obesidade com a hipovitaminose e vitamina D, né? Uhum. Com vitamina D. Mas esses estudos não relacionam a baixa de vitamina D como causa de obesidade. Existe essa relação, é comum essa associação, mas não quer dizer que a obesidade seja causada pela falta, né? Então, assim, e metabolicamente, por exemplo, o zinco faz parte de algumas coisas do nosso metabolismo que, quando ele está baixo, faz diferença também, né? Então, tem realmente algum impacto aí em relação à perda de peso. O ideal é que a gente mantenha um bom padrão dessas vitaminas, não só das vitaminas, mas também das nossas proteínas, né? Como a Luciana tinha ressaltado antes, o consumo proteico é importante. Às vezes o paciente no pós-operatório ele perde muita proteína, você vai dosar, está tendo fraqueza muscular, está tendo fadiga, diminui a taxa metabólica dele, então diminui a perda de peso. E você vai ver ele tem carência nutricional de proteína, tem uma albumina baixa, ele tem um consumo baixo de proteína, né? Quando ela falou de 60 a 90 gramas de proteína, quando a gente fala em gramas, parece tão pouco, né? Mas porque não é do peso, né? É quantidade de proteína, né? A quantidade de carne que tem que consumir para você chegar em 60 gramas de proteína é uma quantidade grande, principalmente para o estômago bariátrico. A doutora Silvia está fazendo no começo 180 gramas de proteína por dia. De tanta atividade física que eu estou fazendo. Mas eu falo que é treino, porque a digestão não é no estômago, a digestão é aqui, ó, no dente. Tem que entregar o alimento pronto, não é isso? Exatamente. Léo, acho que vale a pena também comentar de uma coisa básica que muitas vezes as pessoas deixam de tomar, que é a água. Né? A água faz parte também aí dessa massa muscular. Vocês viram quantas vezes eu tomei? Tá. E não existe um padrão de ingestão de água, né? Então, a gente faz um cálculo individualizado, né? Por peso ideal ali de cada paciente, para que ele tome aquela quantidade para justamente favorecer aí essa manutenção e ganho de massa muscular. Né? E é água livre mesmo. Aqui no nosso estado é muito comum o consumo de tereré. Não sei se você já conhece, mas aqui as pessoas substituem muito água por tereré. O tempo todo. Então é um desafio para mim aí, né, ficar ali no pé e fazer essa troca, a gente conseguir aumentar essa ingestão e favorecer aí essa massa muscular, né? Você falou em tereré, você sabe que a Elisângela fez uma live aqui com a gente e ela falou que uma das pacientes estava com vergonha de voltar porque ela estava tomando tereré
e depois ela ia pro cantinho comer a Eva. Ela comia. Foi ver, ela estava com falta de ferro. Ah, é. Olha. Né? Olha a cara da doutora Carolina. Tava com falta de ferro. E aí ela tava comendo. E aí, olha só, gente, um pequeno ajuste, acabou isso. Então imagina como o doutor Guilherme falou aqui, um giz, pequeno terra, ajuste. tijolo. Como é que é? Giz, terra, tijolo, por falta de ferro. Tereré foi novo para mim. Bom, infelizmente a gente está chegando no final, viu como é que uma hora voa? E até que a gente conseguiu falar bastante, colocar bastante pontos importantes aqui para a consciência de todos os pacientes, familiares e futuros pacientes. Eu gostaria, vamos entrar nas considerações finais, eu gostaria que cada um aqui colocasse um ponto muito importante sobre esse tema, que ficasse aqui como uma mensagem final sobre o porquê não estou perdendo tempo. E é isso. Quem quiser começar? Eu posso falar. Eu acho que é extremamente importante te levar em consideração esse acompanhamento emocional, psicológico, né? Gostei muito de saber que você fez ali uns 5 anos, foi isso, de psicanálise, né? Eu falo que tem que ser 6 meses antes e 5 anos, até 5 anos depois. Eu falo para todos os meus seguidores que são pacientes, falo, não dá para abandonar antes de 5 anos, gente. Vai na minha se vocês querem resultado de alta performance. Tanto assim, para quem não tem transtorno mesmo, por uma questão de abordagem emocional, natural, não patológica, mas também dentro de todos os candidatos à cirurgia, é muito maior percentual de transtorno psiquiátrico que na população em geral. Depressão, transtorno alimentar, compulsão. Se não me engano, é de 60% a 70%, né, do obeso, né? Isso varia muito, mas chega a esses índices altos mesmo, né? Então, se você não tratar, a chance do insucesso, que o reganho de peso, a maior parte das vezes, depois dos 2 anos de cirurgia, é justamente por falta de acompanhamento e por voltar esses transtornos psiquiátricos, né? Ou se sustentar aí durante esse período. Então, se eu tiver que deixar alguma mensagem aqui, é essa, né? Que o tratamento, ele não vai ter sucesso se o paciente não conseguir tratar o que traz essa dificuldade dele com a relação alimentar, a forma como ele enxerga o alimento e o que traz a tristeza, a ansiedade, né? Isso acaba refletindo ali na perda de peso e na qualidade de vida dele, né? Perfeito, doutor. E eu não fiz 5 anos de psicanálise, eu faço ainda. Eu ainda faço. Não abandono, não abandono de jeito nenhum. Muito bem. Assim como você colocou, Léo, a gente fala também que é um casamento por toda a vida, né? Sem direito a divórcio. Isso. Que os pacientes nos vejam realmente como uma equipe de suporte, e especialmente naquele momento mais crítico, após 1 ano, 2 anos, o paciente tem que voltar, né? A gente está ali realmente à disposição para que ele mantenha todo esse resultado. Então, sempre peço para ele voltar ao tempo, voltar naquela fase de pré-operatório, listar como que ele estava antes e como que ele está nesse período agora, né? Avaliar isso. Como que ele quer ser para o resto da vida, né? Então, ficar bem claro isso. E como que ele atingiu ter um objetivo, aquilo? não só emagrecer, mas ter um objetivo que esse emagrecimento vai trazer para você. Vamos trazer função para ele, né? Isso. E principalmente as mulheres, assim, aumentam muito a autoestima, né? A gente vê ali as mulheres, não é? Opa! Então, assim, melhora realmente muito essa qualidade de vida, é o que precisa ser mantido. E mudar desde o pré-operatório, né? Então, existem vários comportamentos que a gente consegue ir alterando, a gente sabe que essa adesão desde o pré-operatório já melhora esse resultado no pós-operatório. Então, não esperar a cirurgia também para mudar. Né? Procurar já mudar desde essa fase de pré-cirurgia, isso é muito importante. Show. Obrigado. Doutor? Eu acho que a consideração maior é que, assim, quando o paciente busca a cirurgia bariátrica, ele está buscando uma mudança. E essa mudança tem que partir dele. Não é a cirurgia que vai mudar ele. Ele tem que mudar, né? Porque é o que eu falei no começo, se ele voltar a fazer as mesmas coisas de antes, ele vai chegar no mesmo lugar. Então, por mais que esteja limitado o tamanho do estômago, existem maneiras de acabar burlando, seja
em substituição alimentar, seja beliscando o dia inteiro, mas de alguma maneira, se ele voltar a fazer o que fazia antes, ele vai voltar no mesmo lugar, né? Então, a gente ainda não tem um método que é capaz de fazer por você. Você tem que fazer utilizando o método, né? Então, se tiver uma mensagem para deixar, é que assim, não tem como mudar sem mudar. A pessoa tem que estar disposta a fazer uma cirurgia, a se submeter a uma intervenção cirúrgica, ela tem que estar disposta a mudar, né? E é isso que tem que estar na cabeça dela. E a equipe multidisciplinar, ela é o suporte para isso, né? Para entender essa mudança e para fazer essa mudança ser introduzida no dia a dia, né? A mudança alimentar, toda a reeducação com a parte nutricional. E a Luciana falou, a família, muitas vezes, ela é parte importante disso, se ela não fizer parte, porque o paciente está inserido dentro do meio familiar. Se a família continuar fazendo o que fazia antes, ele vai ser levado para aquilo, né? Então, a participação da família, a participação da equipe multidisciplinar, porque a gente possa resgatar quando tiver necessidade, né? Então, às vezes, sair um pouquinho do trilho, fica com vergonha de voltar, não, é essa hora que tem que voltar, né? A gente, normalmente, é muito difícil a gente dar bronca a algum paciente, porque se ele voltou é porque ele está precisando de ajuda. Olha a cara da doutora Carolina ali. Você quer que ele venha, né? Você fez uma cirurgia para ajudar. Então, a gente tem que estar com portas abertas e quem tiver dificuldade tem que voltar mesmo. E quem não tiver também tem que voltar. É isso aí. A doutora Carolina deu crise de riso, né, ali? O que houve? Dá bronca. Hã? Eu dou bronca, mas eu Você tem cara que dá bronca. Carinhosa. Você tem cara que dá bronca. Mas é carinhosa. Você sabe que eu dou muita bronca nos meus seguidores, né? Eu dou bronca mesmo. E aí os médicos depois me mandam mensagem e falam assim, Léo, obrigado. Você falou que eu não posso falar. Eu falei, não, eu falo porque eu vivi as dores, eu sei o que eles estão sentindo, eu sei que se eles não fizerem a parte deles, eu sei qual é o resultado. E aí é 3 vezes pior. Então, gente, a minha mensagem para vocês, como um bariátrico, como um obeso em tratamento, que nós estamos lidando com uma doença que não tem cura e que é progressiva. E a cirurgia bariátrica é uma chance. Vocês têm que colocar em mente que a cirurgia bariátrica é uma chance que nós temos de emagrecer, sim, tá? Existe o fator estético? Existe. Mas ele é desse tamanhozinho perto dos outros benefícios que ela pode te trazer. Longevidade, cura de doenças, viver melhor, né? Ter mais disposição, se autoconhecer, ter autoconfiança, ter autoestima elevada. E tudo isso eu pago o preço com muito orgulho, com muito carinho, junto com a minha equipe multidisciplinar, que estão representados aqui pela doutora Luciana, nutricionista, pela doutora Carolina, psiquiatra, pelo doutor Guilherme, cirurgião bariátrico. Então tenham consciência da parte de vocês, qual é a responsabilidade de vocês com vocês mesmos, porque a equipe está pronta para poder te ajudar. Mas se você não quiser, não tem como. Não existe milagre. Não é isso? Sim. Obrigado mais uma vez, vocês profissionais maravilhosos aí de Dourados, Mato Grosso do Sul. Espero em breve estar aí no Mato Grosso com vocês fazendo um evento para os pacientes de vocês, hein? Quem sabe? Vamos marcar aí, passando, depois todo mundo vacinado, a gente fazer um encontro aí com os pacientes, palestras, atividade física, falar mais coisa que nós não conseguimos falar aqui. Vamos marcar aí um evento. Vamos marcar, sim. Obrigado, Luciana. Obrigado, doutor. Obrigada novamente. Obrigada. Boa noite, gente. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigada pela presença. Pessoal, obrigado a todos vocês que estiveram ao vivo aqui com a gente. Você que está assistindo essa live depois de salva, vai ficar aqui no IGTV do Bariatric Fusion, tá bom? Obrigado, Bariatric Fusion, por essa oportunidade. E a gente se vê na próxima terça-feira, às 8h30 da noite, em ponto, 19h30, aí no Mato Grosso do Sul. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe. Uma ótima semana. Obrigado mais uma vez. Tchau, tchau. Tchau, tchau.